Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós voltamos aqui com o nosso querido amigo Roberto Coutinho, diretor do Clube do Condomínio. Vamos falar um pouquinho de descarte de resíduos. Será que a gente está descartando corretamente? Será que a gente separa no nosso apartamento, aí chega lá embaixo? Será que os empregados do prédio não juntam tudo? Como é que está essa situação, Roberto? Boa tarde, Rosilma. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Novamente de volta. Como é que é essa história? Como é que está a história da multa? No meu apartamento, no meu prédio, por exemplo, que é um prédio antigo, que não tem lugar, como nós já conversamos a última vez que você esteve aqui, para acondicionar o lixo limpo. Lá na Ponta da Praia só passa aos sábados. Então, quase todo dia a gente vê o descarte misturado, aqueles sacos brancos com lixo limpo misturado, que a gente chama de lixo reciclável, né? Misturado com os sacos pretos do lixo orgânico. Na rua, quer dizer, se passar uma fiscalização da prefeitura, vai ter multa para o prédio. A gente já avisou o síndico, mas parece que não acreditam muito, né? Enfim. Como é que é essa história? Isso você nota, porque eu sei que você trabalha com isso, quero que você fale um pouquinho do Clube do Condomínio. Como é que está esse descarte aí? As pessoas estão obedecendo, está vendo muita multa? Como é que é? Olha, Rosilma e seus telespectadores, uma boa tarde. A grande realidade é que hoje as pessoas têm um pouco mais de conscientização. Às vezes eu costumo bater nessa tecla e falo que falta um pouco de atitude. Então veja, a multa ela existe, a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Santos está levando essa lei extremamente a sério. Eu costumo dizer que são leis que às vezes saem algumas leis da Câmara que não são aplicáveis. Elas existem, mas ninguém aplica. Mas a SEMAN está fazendo um excelente trabalho. Aliás, queria dar um beijo aqui, um abraço para o meu querido amigo Marcos Libório. Fazendo um excelente trabalho como secretário. Um trabalho muito competente. Maravilhoso esse meu amigo. Aliás, só tenho um amigo maravilhoso. Estendo o abraço ao amigo Marcos também. O Clube Condomínio hoje tem 350 condomínios residenciais sob contrato conosco. Nós, a partir do segundo semestre, vamos dobrar a nossa planta fabril para poder atender aí a praticamente 1.000 condomínios na cidade. Vamos abrir um pouco mais o leque. Né? Nós tivemos aí... Inclusive lá na minha rua, essa semana passada, meu marido veio me avisar, olha, um caminhão muito chique do Clube do Condomínio que passou aqui recolhendo em 2 edifícios aqui em frente ao nosso, né? E aí eu aproveitei para apertar o meu síndico. Como é que é? Vamos entrar para o Clube do Condomínio ou não? O nosso caminhão é um caminhão um pouco mais tecnológico, né? Então nós temos hoje, para vocês entenderem todo o sistema, a sistemática é muito controlada. Então hoje o caminhão vai ao condomínio já sobre contrato, ele recolhe o resíduo limpo, ele pesa o resíduo limpo, que automaticamente vai para um aplicativo. Neste aplicativo eu também colaboro com a SEMAN, porque nós mandamos uma mensagem para o síndico de quantos quilos foram retirados, a Secretaria de Meio Ambiente recebe em conjunto esse certificado, o banco, porque nós temos a Biocoin, que nós remuneramos o condomínio, então todos esses fatores recebem a informação do que foi coletado, ou seja, a gente facilita, porque enquanto está sendo coletado no vosso condomínio, que ainda não é nosso parceiro, ele passa a não ter mais o problema da fiscalização. Até porque a gente, na realidade, sim, na realidade você está ajudando a fiscalização. A secretaria, exatamente. Entendi. E me diz uma coisa. E essas multas são altas, né? Como é que funciona a Biocoin? Então, a Biocoin, na realidade, é uma moeda motivacional para os condomínios, né? Nós, quando criamos o projeto Clube do Condomínio, era para trazer de um lado os condomínios residenciais e seus moradores, e do outro lado fornecedores, prestadores de serviços e comércio em geral. E criamos a Biocoin. Eu brinco que a Biocoin, ela tem o lastro, que é o lixo reciclável. Sim. Enquanto a Bitcoin a gente não sabe, né? A gente brinca que a gente não sabe. Então o que acontece? A paridade é o seguinte, eu coleto 1 quilo, o condomínio recebe uma Biocoin que equivale a 20 centavos, creditado num cartão de crédito, da qual dá total liberdade para o condomínio poder utilizar ou junto aos nossos parceiros, que vão obter N descontos e vantagens, ou onde ele está acostumado. Ou seja, nós estamos adquirindo o lixo limpo dos condomínios.
Você me perguntava se estava sendo descartado corretamente, como é que está a situação. Eu quero agradecer a tua audiência, vou usar da sua audiência para pedir o seguinte. Gente, roupa não é lixo reciclável. Olha, tem campanhas do agasalho vindo por aí, tem o Fundo Social de Solidariedade, que tem hoje umas caçambas colocadas em diversos pontos da cidade que podem ser recolhidas em parceria com o Rotary Club, que podem muito bem recolher. Não coloquem no lixo, porque acaba contaminando e a gente não tem como lavar as roupas para poder doar. A gente fica numa situação que a gente está recebendo muito. Outra coisa, o Clube do Condomínio não recebe material de construção. A gente não recicla isso. Então, o que é reciclável? Para que a pessoa em casa saiba, possa fazer a situação corretamente. PETs, ou seja, todos os plásticos. Papéis, papelão, caixas. Vidro. A gente fala muito cuidado com o vidro. Porque o vidro, se está quebrado, coloque ele envolvido, porque as pessoas que estão ali envolvidas com a reciclagem podem se machucar. Então, quando está quebrado, põe um pacotinho, coloca vidro quebrado, não custa. É o ser humano que está do outro lado trabalhando para o melhor do meio ambiente, né? Então, assim, latas, que dificilmente chegam para nós, porque as latas realmente são tiradas no condomínio antes pelos funcionários, a gente sabe disso. E todo e qualquer tipo de material reciclável. Agora, roupa não é. Outra coisa que a gente vem debatendo muito, vem pedindo muito. Não descartem seringas, agulhas. Eu sei que tem muita gente aí diabética e que fica descartando aquelas agulhinhas. Isso é contaminação. Isso você vai numa policlínica da cidade, você vai lá e deposita, ou em qualquer clínica, você vai lá e deposita esse resíduo, porque ele está contaminado. As pessoas podem ter hepatite, podem passar algum tipo de doença. E é complicado para todos. A propósito disso, Roberto, eu outro dia estava conversando sobre esse assunto e me chamou a atenção uma prática que existe aqui, muito difundida, que é você colocar o papel higiênico usado, em vez de botar no vaso sanitário, botar no lixo. E aí você amarra aquele lixo e põe no lixo orgânico. Esse lixo do papel higiênico usado é um lixo contaminado. Então ele está contaminando o lixo orgânico também. Né? Na realidade, o que acontece? Hoje, não seria melhor a pessoa jogar na privada? Ainda não há uma política de compostagem na cidade. Sim, sim. Tá? A compostagem, estão sendo feitas algumas ações, algumas entidades parceiras estão começando a trabalhar com a conscientização da compostagem. Ou seja, a compostagem são mais alimentos, né? E, logicamente, o papel higiênico usado não deveria ser deposto ali. É que as pessoas, na realidade, pensam, e na grande maioria dos prédios mais antigos, acabam entupindo, né? Sim, os dutos. É verdade. Sim. Então, por isso que elas priorizam o descarte diretamente junto com o lixo, né? A gente, inclusive, bate bem nessa tecla. Olha, papel higiênico não é reciclável, então, por favor, né? Pior se puser no lixo limpo. Aí já não é mais limpo, né? Já está contaminado. Exato. Então, hoje, para vocês terem uns números, a gente já coletou, nós começamos a nossa operação no dia 1º de dezembro. Hoje nós fechamos o mês de abril com 450 toneladas coletadas. Beleza. Nós temos aí uma média crescendo a cada mês quase 20% de coleta nos condomínios, né? Nós temos condomínios aí com quase 5 toneladas por mês, que são os grandes condomínios da cidade. E o projeto, graças a Deus, está muito bom. A gente não tem o que reclamar. Roberto, me diga uma coisa. Quanto custa para o condomínio contratar o seu serviço? 0. O condomínio ele pode se cadastrar através do nosso site www.clube.com.br. Tem lá uma aba de cadastramento. Ele vai lá, se cadastra, vai receber a visita de um dos nossos representantes, que vai explicar todo o funcionamento para ele. Ele vai receber bags para que ele possa depor o seu resíduo limpo no condomínio. E nós fazemos toda aquela sistemática que eu falei no início, né? E fazer a coleta, utilizar de tecnologias para que a gente tenha mas deixa eu entender. Hoje existe uma lei em Santos que obriga os condomínios a separar o lixo orgânico e reciclável. Lei 952. Isso é obrigatório. Sim. Então, hoje a prefeitura
Pelo menos lá na Pão da Praia é assim, passa uma vez por semana para pegar o lixo limpo e o lixo orgânico, a coleta é diária. Muito bem. Você, fechando com um condomínio, você vai agir nos mesmos moldes da prefeitura. Você vai pegar o lixo já separado, do mesmo jeito, orgânico, e, aliás, você não vai pegar o orgânico, você só vai pegar o limpo, você só trabalha com o limpo. E aí você também vai passar só uma vez por semana, para pegar já o limpo. Depende muito da demanda do condomínio. Tá. Eu tenho condomínios que eu passo até 3 vezes por semana. Tá. Porque, como você mesmo disse, os condomínios não foram estruturados para ter uma área de descarte. É o caso do meu. Os grandes condomínios, os novos grandes players que estão saindo aí pela cidade, já estão se preocupando com essa área. Sim. Ou seja, aumentando. Mas tem prédios que de 5 anos, entregaram há 5 anos, 6 anos atrás, aí não estavam com essa mentalidade da separação. É o que acontece com o meu, porque você vê, se você juntar lixo limpo, eu sei pela minha casa, porque eu separo, então às vezes eu desço com lixo 2, 3 vezes por dia por causa do lixo limpo, porque é um lixo que ocupa muito espaço. Sim. Né? Então, você imagina, no meu prédio tem 40 apartamentos, então 40 famílias descendo com lixo limpo todos os dias, 2, 3 vezes por dia, como é o meu caso, e o lixo só passa uma vez por semana, que ele é muito mais volumoso que o lixo orgânico. Então, não tem espaço. Não há espaço. Não tem espaço. A gente tem assim um número balizado, tá? Hoje, 70% do lixo... Então, o que está acontecendo no meu prédio, as pessoas estão separam, todo mundo está separando, só que na hora de pôr para fora, põe junto diariamente. Não dá o endereço que a prefeitura vai lá soltar, hein? Não, mas isso aí é o seguinte, é uma questão de tempo, porque a fiscalização está sendo feita. Vai acontecer. A fiscalização está sendo feita. Então, uma hora vai passar lá e vai ver. Olha, e as multas são bem pesadas. A primeira multa é de R$500, a segunda é R$5.000 e a reincidência pode chegar até R$50.000. E aí quem é que vai pagar isso? Vocês condôminos, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O que a gente vem batendo muito e batendo forte é na seguinte situação. Hoje, 70% do resíduo, ele é o reciclável. Hoje as pessoas descartam muito pouco orgânico. As pessoas reaproveitam mais os alimentos. Sim, é verdade. Então a proporção antigamente era meio a meio, hoje é uma faixa aí de 70%. Ou seja, o munícipe de Santos hoje, ele descarta no mínimo 1,2 kg de lixo por dia. Como você mesma falou, o pessoal desce 2, 3 vezes por dia. E 70% disso, ele é reciclável. Aliás, pelos nossos estudos, 100% do lixo é reciclável. Inclusive orgânico. Sim. Logicamente em outra categoria. Sim. Né? A gente tem aquilo que a gente já debateu na última vez que eu estive aqui com vocês. Sim. A situação de se montar realmente um grande player para que se trabalhe todo o lixo da região. É uma coisa que vem se falando há muito tempo e acaba não acontecendo por alguns entraves, né? Mas que é uma necessidade. Hoje a gente vê aí o mundo passando por várias transformações ambientais, motivados pelo nosso descarte incorreto. Eu costumo dizer muito, as pessoas falam, mas a cidade está alagada porque tem muita água. Gente, se vocês continuarem jogando bituca de cigarro na rua, se vocês continuarem jogando lixo na rua, vai acumulando nos bueiros e não há bueiro que suporte. Porque as pessoas jogam óleo de cozinha, que aí vem a bituca de cigarro, que vem as folhas de árvore, que vem a PET. Outro dia a prefeitura recolheu, ali na região da Lemoa, 50 toneladas de PET dentro dos bueiros. Vocês não imaginam o tamanho do volume que é isso. Foram mais de 25 caminhões. Nossa. PET que jogaram no bueiro. E essa PET está contaminada. Hoje, todos os resíduos têm o que a gente chama de reutilização. A PET vira tecido, vira mesa, vira um monte de outras situações. Papel, tudo é reproduzido. O que nós fazemos lá no nosso galpão, na realidade, é fazer toda uma separação, um beneficiamento, tratando que o lixo, ou resíduo, que eu não gosto de chamar de lixo, se transforme em matéria-prima novamente. E para fechar o nosso programa, porque aí nós já vamos para o segundo bloco, e para a despedida do Roberto,
porque vai voltar mais vezes, porque esse assunto é palpitante, que as pessoas parece que não entendem as coisas. Qual é a resistência que ainda possa haver de alguns condomínios de não entrar nesse programa, nesse projeto seu, que é um projeto que não custa nada, moderno, prático, ainda reverte em benefício do condomínio, de várias maneiras, inclusive pelas bitcoins. O que as pessoas, para não aderir, o que elas costumam, é uma curiosidade minha, alegar? Na realidade, Rosilma, a gente não tem retaliação. Geralmente o que acontece? Quando nós não conseguimos chegar, né, nos síndicos, porque tem verdadeiro paredão que os funcionários fazem, porque eles não querem, eles acham que aí eles vão ter que destinar a lata. Os empregados têm resistência, não é isso? É mais dos empregados que tem que fazer a coisa correta, fazer a separação, do que mesmo do síndico. O síndico, quando nos recebe, ele logo percebe a vantagem que ele vai ter com as biocoins. Sim. E muitos condomínios aqui em Santos hoje já estão trocando movelaria, comprando algumas coisas Roberto, que são benéficas. Você disse que os empregados têm resistência, mas quem separa o lixo é o morador, não é o empregado. Mas a gente infelizmente tem tido um embarreiramento da portaria. Para poder chegar, porque a gente tem hoje aí representantes nossos espalhados por toda a cidade, batendo de prédio em prédio, conversando com os síndicos, a demanda via internet ou a demanda nossa que a gente faz prospecção. E o que mais atrapalha é quando realmente a gente chega na portaria e quer conversar com o síndico e fala, olha, não, o síndico não pode atender, pega um cartão e às vezes joga no lixo, pega um folder explicativo nosso, joga no lixo, não chega até o síndico. Então a gente tem, essa é a maior barreira que nós temos. Quando o síndico nos recebe, ele passa a ser nosso parceiro. Entendi. Porque, por exemplo, eu digo que o que eu conheço é o meu prédio. E no nosso prédio, por exemplo, os moradores levam o lixo até a lixeira, tem as lixeiras lá, separação. Enormes lá, separadas, o lixo limpo e o lixo, né, orgânico, e as pessoas separam em casa e já levam, já põem separado. Inclusive tem uma outra menorzinha que é só para vidro. Parabéns aos moradores do seu prédio. Só precisa agora se cadastrar conosco. Pois é. Obrigada, viu? Rosilma, obrigado a você pela oportunidade. Aqui está aberto para você. Eu acho que é um assunto, sustentabilidade, meio ambiente, tudo isso aí é vida. Temos e a gente tem que aderir, né? Temos muitas pautas para conversar. Temos muitas pautas para conversar sempre. Um prazer, muito obrigado. Obrigado aí Obrigada pela oportunidade. Tá bom? E vocês fiquem aí, porque nós vamos para o segundo bloco com os nossos quadrinhos. Voltamos e agora você fica com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga.
eu venho falando já com vocês faz um tempo sobre a forma que a gente é. Hoje em dia, as empresas não contratam mais por currículo. Currículo todo mundo tem, é fácil de ter. Você vai, se prepara, você põe tudo no papel. Quando você chega para a entrevista, eles querem saber quem você é. Que atitude você tem, se a sua atitude cabe com aquele emprego. Se não couber, eles não vão te pegar. Então, a dica é, cuide de você, tenha atitudes positivas, seja proativo, porque é nessa forma que o seu currículo vai entrar. E se entrar numa forma torta, vai ficar torto. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, todos bem? A dica hoje vai sobre lombalgia, que é uma patologia que está atacando, está envolvendo cerca de 80 a 90% da população mundial, e dentro desse percentual, 90% terá uma recidiva, ou seja, terá uma nova crise. Então as pessoas terão ou já tiveram ao menos uma crise de lombalgia. A causa mais comum que se dá é devido à falta de exercício, atividade física, também em relação a excesso de pesos, excesso de exercícios mal executados e também, consequentemente, mal orientados. Tá? A ideia básica é procurar sempre um profissional capacitado para que esse profissional possa fazer o melhor programa voltado à sua necessidade ou ao seu momento físico atual. Meio Ambiente e Saúde é com o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Vamos dando continuidade à questão do meio ambiente do trabalho. Vejamos, a questão da saúde do trabalhador envolve as questões de tutela. Essa tutela é a proteção que o empregador deve considerar no meio ambiente do trabalho. O que é o meio ambiente do trabalho? O meio ambiente do trabalho envolve todas as condições do local e fora do local de trabalho ao qual o trabalhador deve conter as questões de prevenção à sua própria saúde, ou seja, as orientações devem existir pelos empregadores. Vejamos, a questão que envolve a construção civil. No Brasil existe uma norma que regulamenta todas as questões específicas de saúde e segurança do trabalho na construção civil. E a construção civil é uma das áreas, uma das questões que mais temos acidentes de trabalho no Brasil. Portanto, se evidencia a questão de informação ao trabalhador sendo muito importante nesta área da construção civil. Até a próxima! Previdência, pense nela, junto com o professor Danilo de Oliveira. Olá! No Pensando em Previdência de hoje, nós vamos entender o que é o CNIS. Você sabe o que é CNIS? CNIS significa Cadastro Nacional de Informações Sociais e é o documento de cada segurado que contém as informações necessárias para que ele possa receber um benefício, como aposentadorias e pensões. Basicamente, o CNIS contém o tempo de contribuição do segurado e os seus salários de contribuição. O tempo de contribuição é o tempo de exercício de atividades remuneradas que pode ter ocorrido como empregado, como contribuinte individual, o que popularmente chamamos de autônomo e etc. Os salários de contribuição, por sua vez, são os valores contribuídos pelo segurado. Cada vez mais se tem estimulado que o segurado, antes mesmo de requerer um benefício, verifique se as informações contidas no seu CNIS estão em dia, ou seja, se o seu CNIS está correto ou se ele necessita de correções, como a inclusão de algum vínculo empregatício ou de algum tempo trabalhado como contribuinte individual. Essa correção é chamada de acertamento. A consulta ao CNIS permite ainda que o segurado empregado, aquele com contrato de trabalho regido pela CLT, confira se o empregador tem recolhido as contribuições previdenciárias que são retidas do salário do próprio trabalhador.
O CNIS pode ser obtido gratuitamente pelo segurado em qualquer agência do INSS e, mais fácil ainda, também pela internet ou por aplicativo Meu INSS. Meu INSS. E você, conferiu seu CNIS? Até breve e seja previdente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando contar com a sua audiência sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E quando assistir o nosso programa no YouTube, dê um like no vídeo, inscreva-se em nosso canal, porque assim você sempre fica por dentro das novidades. Até lá!